Madanga Umaga, bom dia aqui das Filipinas, nessa ilha de Masbate, nessa região de milagros no coração dessa ilha que tanto ama o Senhor. É aqui que nós vamos aclamar Jesus, ó Rei, aquele que vem para nos salvar nessa festa do Domingo dos Ramos. E hoje, de modo muito particular, queremos aclamar todos juntos como família espiritual, como igreja, como povo cristão. Queremos aclamar o Deus que vem ao nosso encontro, correndo para a sua paixão, correndo para dar a vida por cada um de nós. E aqui, nas Filipinas, marca o início da nossa fundação com o nosso bispo, Dom José Bantolo, que vem abençoar a nossa casa, abençoar a nossa capela, abençoar a presença viva de Jesus no meio de nós e também trazer essa sua bênção de envio para as nossas irmãs. A primeira palavra em tagalo que as nossas irmãs aprenderam foi justamente eis-me aqui, narito ako, narito ako, eis-me aqui, narito ako. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor, para viver esta Semana Santa contigo. Eis-nos aqui para vivermos de verdade esse tempo muito forte na tua presença. Durante essa semana, nós vamos continuar essa formação sobre a formação da consciência e entraremos também nas virtudes teologais. Então, é uma semana em que o Senhor vem falar profundamente ao nosso coração. Número 134, o exame de consciência. São Francisco de Sales, no seu método de exame de consciência, distingue dois momentos no fim de cada dia. Antes do jantar, prostrado diante do Senhor, com o nosso espírito reunido diante de Jesus crucificado, reacendei com o fogo da vossa meditação da manhã em vosso coração uma dúzia de aspirações, de humilhações e de lançamentos amorosos. Quanto ao exame de consciência, deve ser sempre feito antes de adormecer e cada um sabe como se deve praticar. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos permitiu, viver ao longo do dia passado, ação de graças, examinar como nos comportamos durante o dia, durante todas as horas do dia e para isso considerar o lugar onde, com quem e em quais ocupações tivemos. Se achamos que fizemos bem, devemos dar graças a Deus. Se pelo contrário achamos que fizemos algum mal, em pensamentos, em palavras, em ações, devemos pedir perdão ao Senhor com a resolução de se confessar desde a primeira ocasião possível e de mudar. Após isso, se confia à divina providência o seu corpo, sua alma, a igreja, os seus pais e seus amigos. Depois rezemos a Virgem Maria, ao nosso anjo da guarda, aos nossos santos padroeiros para que vigiem sobre nós e por nós. E com a bênção do Senhor vamos então para o nosso repouso. Este exercício não deve jamais ser esquecido, tanto como aquele da manhã, pois com aquele da manhã vocês abrem a janela da vossa alma ao sol da justiça, e por este exercício da noite vocês fecham a janela da vossa alma às trevas do inferno. São Francisco de Sales. Quando o homem se descuida de procurar a verdade e o bem, o hábito do pecado vai progressivamente cegando a sua consciência. São João Paulo II, na sua carta encíclica Veritatis Splendor. Então precisamos de fazer exame de consciência porque se não nos exercitarmos a pedir que o Senhor ilumine a nossa consciência, vamos nos tornando cada vez mais cegos. É como um homem que vive num quarto escuro e então não consegue mais enxergar. O exame de consciência é como se aproximássemos a luz daquele coração e se pudéssemos iluminar a sua consciência com a luz da verdade. São Francisco de Sales propõe esses dois exames de consciência antes do jantar e antes de adormecer. Quer dizer, no fim do dia, de termos dois momentos em que nos recolhemos diante da presença do Senhor e tentamos fazer um exame de consciência, revendo tudo o que vivemos, todas as ações. E se você fechar os olhos e rapidamente você vir, olha, desde manhã, o que eu rezei, o que eu deixei de rezar, o que eu vivi com os meus irmãos, o que eu vivi na minha missão, o que eu vivi em casa, com os meus amigos, com os meus irmãos de comunidade, com os meus familiares, tudo o que eu vivi com as pessoas que passaram à minha volta durante aquele dia e também no íntimo do meu coração, eu vou perceber justamente aquilo que eu preciso de pedir perdão
e de suplicar a misericórdia de Deus. E é muito bonito esse exercício interior de aspirações, humilhações e lançamentos amorosos. É como se eu me lançasse em Deus. Lançai-vos em Deus, jogai-vos de novo para Deus, lançai-vos nos braços misericordiosos de Deus e peçamos de verdade que, como diz a palavra, Ele feche a alma, a nossa alma para o demônio, para as trevas, para as inspirações do mal, e ao contrário, abra a nossa alma para as inspirações do Espírito Santo. É um exercício que também devemos fazer para que de verdade vivamos de forma clara na presença de Deus. Quer dizer que quando eu faço um exame de consciência, eu renuncio ao demônio, eu renuncio às suas seduções, eu renuncio às suas sugestões e eu volto a me lançar em Deus, eu volto para a vontade de Deus. Se nos descuidarmos de procurar a verdade, vamos ser como uma pessoa que se habitua progressivamente a viver no mal, no pecado e vai cegando a sua consciência. Isaías 50, 4-7, o Senhor me deu uma língua de discípulo para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. Da manhã em manhã Ele me desperta, sim, desperta o meu ouvido para que eu ouça como os discípulos. O Senhor abriu meus ouvidos e eu não fui rebelde, não recuei. Ofereci o dorso aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. O Senhor virá em meu socorro. Eis porque não me sinto humilhado. Eis porque fiz do meu rosto uma pederneira e tenho a certeza de que não ficarei confundido. Essa palavra de Isaías 50 foi uma das palavras que mais me marcaram no meu ano sabático. O Senhor me dá uma língua de discípulo para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de reconforto. Mas como é que Ele nos dá uma língua de discípulo? Olha que bonito. De manhã em manhã Ele desperta o meu ouvido para que eu ouça. É isso o exercício da Lexio. De manhã em manhã nós paramos para que o Senhor nos desperte o ouvido para que nós possamos ter palavras que consolem, palavras que convertam, palavras que deem o ânimo. E olha que bonito, Ele desperta o meu ouvido também para que eu não recue, para que eu não me rebele, para que eu não me rebelde quando há injúrias, quando há coisas que são ditas contra mim. Ao contrário, eu faço a experiência de que o Senhor vem em meu socorro, mesmo nas humilhações, e por isso não me sinto humilhado. Tão bonito esse segredo da evangelização, poder ter palavras que consolam, palavras boas, é poder estar aos pés do Senhor e escutar como um discípulo. Salmo 21, todos os que me veem caçoam de mim, abrem a boca e me meneiam a cabeça. Voltou-se o Senhor, que Ele o liberte, que o salve se é que o ama. Cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve, como para retalhar minhas mãos e meus pés. Posso contar os meus ossos todos. As pessoas me olham e me veem. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica tiram a sorte. Tu, porém, Senhor, não fiques longe. Força minha, vem socorrer-me depressa. Vou anunciar o teu nome aos meus irmãos, vou louvar-te no meio da assembleia. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, descendência toda de Jacó. Temei-o, descendência toda de Israel. O Senhor vai fazer com cada um de nós essa experiência. Se nós gritarmos, se nós pedirmos ajuda, se nós suplicarmos a sua salvação, Ele nos liberta, Ele nos cuida, Ele nos socorre. E durante essa Semana Santa que hoje iniciamos com esta Domingo dos Ramos, em que nós proclamamos Jesus Salvador, bendito, hosana, aquele que vem em nome do Senhor para nos salvar. Se nós proclamarmos, nós faremos a experiência do seu socorro. Filipenses 2, 6-11, ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegou ociosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana.
E achando em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra. E para a glória de Deus, o Pai, toda a língua confesse: Jesus é o Senhor. Vamos fazer a experiência nesse dia santo, que é o domingo dos Ramos, de proclamar, de dobrar o nosso joelho, de glorificar a Deus, de manifestar a nossa fé, de que Ele é o Senhor, que Ele é aquele diante de quem todo o joelho se dobrará. E muito forte essa passagem. Todo o joelho se dobrará, todo o joelho se dobrará. Quer dizer, todos um dia, mais cedo ou mais tarde, vão reconhecer o senhorio de Jesus. E nós que já tivemos a graça de receber a sua palavra, nós que já tivemos a graça de fazer esse encontro pessoal com Jesus, que mudou a nossa existência, nesta Páscoa devemos renovar a oferenda da nossa vida, a oferenda do nosso amor ao Senhor. Lucas 22, 14 a 23 e o versículo 56 vai nos narrar justamente esse momento muito forte da presença de Jesus, que entra para dar a sua vida, que entra para salvar. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com os seus apóstolos e disse-lhes: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Pois eu vos digo que já não a comerei até que ele se cumpra no reino de Deus. Então, tomando um cálice, deu graças e disse: tomai isto e reparti entre vós. Pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomou um pão, deu graças, partiu e distribuiu a eles, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Eis, porém, que a mão do que me trai está comigo sobre a mesa. O Filho do Homem vai segundo o que me foi determinado, mas ai daquele homem por quem ele for entregue. Começando então a indagar entre si qual deles iria fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles. Qual seria o maior? Jesus lhe disse: os reis das nações as dominam, e os que as tiranizam são chamados benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Pois qual é o maior? É o que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, vos digo: eu estou no meio de vós como aquele que serve. Vós sois os que permanecestes constantemente comigo em minhas tentações, mas eu disponho para vós do reino, como meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais à minha mesa em meu reino e vos sentais em troncos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma a teus irmãos. Disse ele: Senhor, eu estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou: Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenhas negado conhecer-me. E disse-lhes: quando eu vos enviei sem bolsa, nem alforje, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Nada, responderam. Ele continuou: agora, porém, aquele que tem uma bolsa, tome-a, como também aquele que tem um alforje, e quem não tiver uma sandália, uma espada, venda a veste para comprar uma. Pois eu vos digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado entre os iníquos. Pois também o que me diz respeito tem um fim. Disseram-me eles: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele respondeu-me: é suficiente.
Ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: orai, para que não entrares em tentação. E afastou-se dele mais um tiro de pedra e, dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e, cheio de angústia, orava com mais insistência ainda, e o suor se lhes tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Erguendo-se após a oração, veio para junto dos discípulos e encontrou-os adormecidos de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entrardes em tentação. Enquanto ainda falava, eis que chegou uma multidão à frente e estava o chamado Judas, um dos 12, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Vendo o que estava para acontecer, os que se achavam com ele disseram-lhe: Senhor, e se ferirmos a espada? E um deles feriu o servo, o sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, tomou a palavra e disse: deixai, basta! E tocando-lhe a orelha, curou-o. Depois, Jesus dirigiu-se àqueles que vieram de encontro a ele, chefes dos sacerdotes, chefes da guarda do templo e anciãos, como a um ladrão. Saístes com espada e paus? Eu estava convosco no templo todos os dias e não pusestes a mão sobre mim, mas é a vossa hora e o poder das trevas. Prenderam-no e levaram-no, introduzindo na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Tendo eles acendido uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se ao redor, e Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu sentado perto do fogo e encarou e disse-lhe: este também estava em companhia dele. Ele, porém, negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um outro, tendo visto, afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro declarou: homem, não sou. Decorrida mais ou menos uma hora, outro insistia: certamente este estava com ele, pois é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, o galo cantou. E o Senhor, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. Pedro então lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera: antes que o galo cante hoje, terás me negado 3 vezes. E saiu para fora, chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus, espancaram-no e cobriam-lhe o rosto e o interrogavam: faz uma profecia, quem é que te bateu? E proferiam contra ele muitos outros insultos. Quando se fez dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, chefes dos sacerdotes e dos escribas, e levaram-no para o sinédrio, dizendo: se és o Cristo, diz-nos. E ele respondeu: se eu vos disser, não acreditareis. E se eu vos interrogar, não respondereis. Mas, desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Todos aqui então disseram: és, portanto, o Filho de Deus? E ele declarou: vós dizeis que eu sou. Replicaram: que necessidade temos ainda do testemunho? Ouvimo-lo da sua própria boca. Toda a multidão se levantou e conduziram-no a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo nossa nação, impedindo que se paguem os impostos a César e pretendendo ser Cristo o rei. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondendo, ele declarou: tu o dizes. Pilatos disse então aos chefes dos sacerdotes e às multidões: não encontro nesse homem motivo algum de condenação. Eles, porém, insistiram: ele subleva o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, por onde começou até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E, certificando de que pertencia à jurisdição de Herodes, transferiu-o a Herodes, que naqueles dias também se encontrava em Jerusalém.
Vendo Jesus, Herodes ficou muito contente, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia dizer dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Interrogou-o com muitas perguntas, ele, porém, nada lhe respondeu. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os escribas lá se achavam e acusavam-no com veemência. Herodes, juntamente com a sua escolta, tratou-o com desprezo e escárnio, e vestindo com uma veste brilhante, remeteu-o a Pilatos. E nesse mesmo dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos entre si, pois eram inimigos. Depois de convocar os chefes dos sacerdotes, os chefes e o povo, Pilatos disse-lhe: Vós me apresentastes esse homem como um agitador do povo. Agora eu o interroguei diante de vós, e não encontrei neste homem motivo algum de condenação, como o acusais. Tampouco Herodes, uma vez que ele o enviou novamente a nós. Como vedes, este homem nada fez que mereça a morte. Por isso, eu vou soltá-lo, depois de o castigar. Eles, porém, vociferavam todos juntos: Morra esse homem, solta-nos Barrabás. Este último havia sido preso por um motim na cidade e por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, dirigiu-lhes de novo a palavra, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez disse-lhes: Que mal fez este homem? Nenhum motivo de morte encontrei nele. Por isso vou soltá-lo, depois de o castigar. Então, eles, porém, insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus clamores aumentaram. Então Pilatos sentenciou que se atendesse ao pedido deles. Soltou aquele que fora posto na prisão por motim e homicídio, quando Jesus entregou ao arbítrio deles. Enquanto o levavam, tomaram um certo Simão de Cirene, que vinha no campo, e impuseram-lhe a cruz para levá-la atrás de Jesus. Grande multidão do povo o seguia, como também as mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois eis que virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis e as entranhas que não conceberam e os seios que não amamentaram. Então começaram a dizer às montanhas: Caí sobre nós, e às colinas cobri-nos. Porque se fazem assim como o lenho verde, o que acontecerá com o seco? Eram conduzidos depois 2 malfeitores para serem executados com ele. Chegado ao lugar chamado Caveira, lá o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia-lhes: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Depois, repartindo suas vestes, sorteavam-nas. O povo permanecia lá a olhar. Os chefes, porém, zombavam e diziam: Ao outro salvou, que salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também caçoavam dele, aproximando-se. Traziam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E havia uma inscrição acima deles: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava, dizendo: Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça. Estamos pagando por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Ele respondeu: Em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era já mais ou menos a hora sexta, quando houve trevas sobre a terra inteira até a hora nona. Tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio e Jesus deu um grande grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. O centurião, vendo o que acontecera, glorificava a Deus, dizendo: Realmente este homem era um justo. E toda a multidão que havia acorrido para o espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltou batendo no peito. Todos os seus amigos, bem como as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galileia, permaneciam à distância observando estas coisas. Eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordara nem com o desígnio nem com a ação deles. Era da Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E descendo, envolveu num lençol e colocando numa tumba talhada de pedra,
onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação e o sábado começava a luzir. As mulheres, porém, que tinham vindo da Galileia com Jesus, haviam seguido a José. Observaram o túmulo e como o corpo de Jesus fora ali depositado. Em seguida, voltaram e prepararam aromas e perfumes. E no sábado observaram o repouso prescrito. Hoje esse trecho belíssimo do Evangelho nos convida a ficarmos em silêncio, contemplando a densidade de reações que nós podemos ter face à cruz. Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele vai dar a vida por nós. E uns traem, outros negam, outros fogem, outros caçoam, outros negociam, outros até sabem que Ele é inocente, mas lavam as mãos. Outros querem ouvi-lo porque querem que Ele faça milagres, mas na verdade não têm a coragem de o defender. Outros são levados a carregar a cruz sem muito entenderem o que estão vivendo. Os apóstolos, as mulheres, José de Arimateia. Toda essa trama de gente à volta de Jesus que nos revela o coração humano. Hoje, onde você se encontra? Qual é a personagem que mais define aquilo que você vê? Aquilo que você vive? Pedro, o bom ladrão, o mau ladrão, as santas mulheres, os apóstolos, Nicodemos, Herodes, Pilatos, os soldados. Qual é essa pessoa desse recito que revela o nosso coração, que mais traduz o teu coração? E Santa Andréa de Creta, do século VI, vai nos dar uma meditação muito bonita e diz assim: acompanhemos o Senhor, que corre apressadamente para a sua paixão. E imitemos os que foram ao seu encontro, não para estendermos à sua frente no caminho ramos de oliveira ou de palmas, tapetes ou mantos, mas para nos prostrarmos aos seus pés, com humildade e retidão de espírito, a fim de recebermos o Verbo de Deus que se aproxima e acolhermos aquele que lugar algum pode conter. Entremos na Semana Santa, derramando aos pés de Jesus a nossa vida, derramando aos pés de Jesus toda a nossa humanidade, seja qual for o mistério que vivamos hoje. Todos nós digamos juntos: bendito aquele que vem em nome do Senhor.